Boa noite, meus irmãos. Eu sou Orlando Tampelli e hoje estou falando em nome de nosso Lar Espírita Luz e Amor, nosso Lela de Diadema. Hoje nós vamos conversar com vocês sobre o Evangelho de Jesus, sobre o livro Pão Nosso, no item 2, que eu vou ler um pouco, porque senão nós não conseguimos entendê-lo melhor, né? Pensa um pouco. As obras que eu faço em nome de meu Pai, estas testificam de mim. Jesus está em João, versículo 10, capítulo 25. É vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres a que se prende, nominalmente, exaltando nos títulos convencionais que identificou a personalidade. Então, nós, só comentando esse parágrafo, nós damos muito valor e é normal a gente nominar os nossos títulos, de que família nós somos, qual a profissão que exercemos, se somos nobres, se somos doutores em alguma coisa, etc, etc. Isso é comum, então, ver a gente se identifica querendo mostrar as nossas qualidades que adquirimos aqui na Terra, né? Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou o demérito de cada um. Então, os títulos que nós trazemos de doutor ou de riquezas ou de nobrezas não tem nenhum valor espiritual. Nós só trazemos os valores espirituais, nós só trazemos os valores e aqueles que adquirimos aqui na Terra, não aqueles que adquirimos aqui com o nosso trabalho constante, com a nossa luta diária contra o nosso orgulho, contra o nosso egoísmo, contra a nossa vaidade. Esses títulos é que nos darão algum valor, não aqueles adquiridos aqui. Se fosse assim, só se entraria num plano espiritual melhor quem fosse formado em qualquer faculdade, ou tivesse títulos, ou tivesse dinheiro. Não é verdade? Então vamos pensar um pouco nisso. Entretanto, a verdadeira criatura alguma é conhecida pelos semelhantes processos. Cada espírito, então, traz consigo a história viva dos próprios feitos. Quer dizer, cada espírito teve as suas vidas repetidas aqui na Terra, as suas reencarnações, e traz com isso, essa é a sua bagagem. Essa é a sua bagagem espiritual. Esta é a verdadeira bagagem, os verdadeiros títulos que nos fazem destacar perante o Criador. Como o enunciado, não devemos afirmar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Todavia, é necessário compreender que se o verbo é também profundo potencial recebido da infinita bondade, como recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor eterno. O que estamos realizando com os dons, com os talentos que foi nos confiado pelo Senhor? A afirmativa de Jesus, neste particular, reveste-se de imperecível beleza. Que diríamos a um Salvador que estatuísse regras para a humanidade sem partilhar-lhes as dificuldades e impedimentos? O Cristo iniciou a missão divina entre os homens do campo, viveu entre os doutores da lei, irritados e pecadores rebeldes, uniu-se a doentes aflitos, comeu o pão duro dos pescadores humildes e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. Não teve nenhuma facilidade, não é, companheiros? Jesus não teve nenhuma facilidade aqui. Ele iniciou a sua tarefa já sendo perseguido por ter nascido, já sendo perseguido quando nasceu na manjedoura por pouco tempo depois, e sofreu
viveu a sua vida duramente, entre os pescadores, dormindo nas pedras, sobre as pedras, passando por dificuldades imensas para alcançar os seus objetivos, não é? E ainda foi crucificado entre dois ladrões, não é? E nós estamos esperando sempre benefícios maiores, queremos conquistar a espiritualidade sem nenhum sacrifício, não pessoal, não da nossa vida, não de passar alguma dificuldade financeira, ou fome, ou frio, não, mas dificuldades de vencer nós temos, vencer o nosso orgulho, vencer o nosso egoísmo, vencer as nossas vaidades. É isso que nós temos dificuldade, de se desligar um pouquinho das coisas materiais. Essas são as nossas dificuldades, essas são as dificuldades que realmente enriquecem o espírito e não a sua vida material. Que mais desejas? Pergunta aqui. Se aguardas vida fácil e situação de evidência no mundo, lembra-te do Mestre e pensa um pouco. Pensar um pouquinho o que nós desejamos, o que nós estamos correndo atrás, onde nós queremos chegar, quais as nossas prioridades, o que estamos fazendo dessa encarnação que nós viemos, quais os objetivos nossos, são materiais ou são espirituais? É crescimento material? É conquistas materiais? Ou estamos em procura de crescimento espiritual? O verdadeiro espírita, aquele que lê, que estuda o Evangelho segundo o Espiritismo e as obras kardecistas, sabe que já tivemos várias e várias encarnações e que cada uma procuramos amealhar os conhecimentos necessários para crescer espiritualmente. E quando nós estamos aqui na Terra, vivendo uma encarnação nova, vivendo a nossa experiência aqui no corpo terrestre, no corpo humano, esquecemos de que o objetivo maior nosso, nessa vida é a conquista de bens espirituais, é a conquista de bens, e não carros melhores, casas melhores, e mais coisas, e mais coisas, e mais coisas. Nós vivemos querendo conquistar. Não que isso seja pecado, ao contrário, se você pode viver bem, se você pode conquistar, entretanto, você não pode esquecer dos seus objetivos aqui na Terra, não pode esquecer do seu objetivo maior, que é o crescimento espiritual, que é você crescer dentro da espiritualidade. Quando partir daqui, levar títulos, deixar os títulos de nobreza e levar os títulos conquistados aqui na Terra. Eu gostaria de ler uma mensagem para todos nós, para que a gente possa pensar um pouquinho mais. Esta pandemia fez com que com o mundo todo se fechasse dentro de casa e pensasse um pouquinho mais, e olhasse um pouquinho mais para os seus familiares, e olhasse um pouquinho mais para os seus semelhantes, e procurasse entender que é para dentro que nós devemos voltar, é para dentro de nós que nós devemos olhar. E aí esquecemos os bens materiais, porque não pudemos sair com os nossos carros, não pudemos colocar os nossos belos ternos, não pudemos sair pelas viagens que nós desejaríamos fazer. Tivemos que se prender e pensar. Este momento é um momento de reflexão, é um momento de pensarmos. E essa mensagem do que está ocorrendo aqui na Terra não é nova não, meus amigos. A gente pensa que isso aconteceu agora, sem nenhum aviso do plano espiritual, sem nenhum recado. Não, eu tenho uma mensagem aqui para vocês, olha a data, de 15/6/1990, pasmem, 1990, está nesse livro Mensagem dos Mestres, e diz o seguinte, prestem atenção nas palavras, diz o seguinte: o planeta
e a natureza e todos os seres vivos estão vivendo um ciclo de transformação e de extrema valor, de extremos níveis energéticos. Muitos sabem deste ciclo, mas poucos os que os têm. Com a expressão da sensibilidade, passarão a sentir mais intimamente as transformações. É um momento cósmico muito importante para a evolução de milhões de almas para o próprio Logos planetário. Todos estão acostumados a ouvir profecias e mensagens vindas de toda parte a respeito de épocas de profundas transformações que ocorreriam no planeta. A humanidade, isso está acontecendo agora. Naquela época já estava acontecendo. E nós não percebemos isso. Nós não ouvimos, não sentimos as palavras, não percebemos, nós não tivemos sensibilidade para perceber que já estava ocorrendo, as coisas já estavam ocorrendo, as advertências já estavam vindo de muito tempo atrás. Vamos continuar a lição. Para o serviço, exigiríamos de todos seriedade, honestidade, amor, responsabilidades, disciplinas e ordem. Não admitiremos mais erros calçados em vossa personalidade. Imperfeitas, para fazer a todos vós, trabalhadores anônimos da luz. Paz a todos vós, trabalhadores anônimos da luz. Vejam só, meus amigos, eu não estou lendo uma mensagem de ontem, de hoje, não. Eu estou lendo uma mensagem de 1990. E ainda não observamos isso tudo. É aí que nós temos que pensar. E aí que nós temos que olhar para dentro de nós, nós temos que olhar ao nosso redor para entender o momento que estamos passando. Não é um momento de revolta, é um momento de reflexão, é um momento de introspectividade, é um momento de pensarmos realmente, como diz a lição do Pão Nosso, pensarmos o que queremos, onde queremos chegar, qual é o verdadeiro sentido da nossa vida. Nós já percebemos que nós não obedecemos os ensinamentos que vieram para nós, as advertências, e tivemos que passar por esse momento difícil para que a gente pudesse refletir, para que a gente pudesse ter a última oportunidade de evoluir mais espiritualmente, de crescer mais, de olhar para o nosso próximo, de buscar fazer mais a caridade. Nunca se doou tanto alimentos, cestas básicas aos nossos irmãos como nesta época, aos nossos irmãos necessitados. É isso que essa pandemia, que esse momento mundial provocou em nós. E não foi só num grupo, é mundial. É um movimento mundial. Não podemos fazer nada contra. Temos que ficar fechados dentro de casa, olhando para dentro de nós, olhando para o nosso próximo, que é o mais próximo, como Jesus ensinou, amar o próximo como a si mesmo. E o mais próximo são exatamente aqueles que estão do nosso lado, aqueles nossos familiares, os nossos irmãos, os que estão ali junto de nós, os que estão crescendo conosco, aqueles espíritos que se comprometeram a crescer conosco, constituindo uma família. E quanto nós deixamos de olhar para essa família com o amor necessário, com entendendo um ao outro, ouvindo um ao outro, discutindo seus problemas, tentando auxiliar, tentando dar a ele, dar aos nossos irmãos, aqueles que estão junto de nós, dentro de casa, o que realmente ele necessitava, que era a nossa aproximação, o nosso amor, a nossa conversa com eles. Quantos pais não falavam com os filhos? Quantos pais passavam dias sem conversar com seus filhos, que se só chegavam à noite e não tinham tempo
para olhar para os filhos, e quando tinham tempo, estavam nos seus aparelhos eletrônicos, no seu WhatsApp, nas suas redes sociais. Quantos, meus irmãos, quantos de nós estavam agindo desta forma? Então chegou, pare e pense. Pense é a mensagem de hoje. Pense qual foi o objetivo, qual é o objetivo de tudo isso. Procure encontrar o sentido, o significado para a vida, o que você realmente deseja. O que você realmente deseja para o seu espírito, para a sua evolução espiritual, para o seu crescimento espiritual. O que você realmente deseja da sua vida, da sua existência, dessa existência que foi lhe dada a oportunidade para que você pudesse vir, resgatar, crescer, evoluir e voltar para o plano espiritual com seus títulos com um pouco mais valoroso do que as conquistas materiais que tivemos correndo até agora atrás. Nós olhamos e vimos que nós não precisamos de ter tantos ternos, tantas roupas, tantas calças, tantas camisas, com os nossos guarda-roupas lotados de roupas que muitas nunca se usam e não doavam, porque agora estão doando. E é isso que nós temos que refletir nessa existência vazia de bons sentimentos, vazia de perdão ao próximo, vazia de entender, de auxiliar o próximo, vazia de chegar e conversar com os nossos filhos e senti-los, olhar para eles, olho no olho, e conversar seriamente, e auxiliar, e amar mais, não só os nossos familiares, mas entendemos que o amor é universal, amar todos, porque todos estão passando pela mesma dificuldade, o mundo está passando pela mesma dificuldade, não é só você. Não vai pensar que você está sendo castigado, que Deus não está olhando para você, ao contrário, está lhe dando a oportunidade de evolução cada vez maior, está lhe dando uma oportunidade rara, única, de evolução para uma nova terra, para um novo viver, com mais paz, com mais harmonia, com mais sentimentos de piedade e de amor ao próximo, como Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos atrás, mas nós não demos bola, nós não olhamos para aquilo, e depois crescemos, e depois veio a eletrônica, e depois veio tudo, e nós nunca colocamos realmente, com poucas exceções, nunca colocamos realmente as palavras de Jesus no nosso coração. O amor ao próximo, o perdão. Só fazemos isso esporadicamente. Mas tem que ser um hábito, tem que ser diariamente, levantarmos e dar gratidão a Deus por estarmos aqui mais um dia na terra, trabalhando em favor do nosso próximo, agradecer a cada conquista, agradecer tudo que nós temos com gratidão pela nossa vida, gratidão pelo momento de oportunidade de aprendizado. Pensamos nisso, né, meus irmãos? Pensemos nisso. Eu ainda tenho alguns 2 minutinhos e eu vou ler mais uma liçãozinha, vocês têm paciência, ok? Não vou ler isso aqui. Vou continuar conversando mais um minuto sobre esse momento de reflexão que devemos ter. O pão nosso, a lição de hoje, é exatamente isso. Pense na obra que Jesus veio trazer e o que nós estamos fazendo com ela. Pense no que necessitamos mudar e o que nós vamos ter que mudar obrigatoriamente a partir de agora. A partir de agora, a partir do momento que estamos atravessando essas dificuldades todas da pandemia, como uma grande lição, jamais como castigo,
jamais como olhar para isso como uma praga, uma coisa que Deus mandou para castigar todos nós. Não, não. Foi necessário chamar a atenção de todos, de uma vez por todas, e com um choque, para que todos pudessem procurar entender o significado e a importância desse momento. Que nós possamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de estarmos juntos aqui nesse momento, pela oportunidade que Deus está nos dando, pedindo que abençoe nossa família, abençoe nossos filhos, ilumine nosso caminho e nos dê força e coragem para continuarmos a nossa jornada. Agradecemos muito por esta oportunidade. Agradecemos a você por nos ouvir e por ajudar a divulgar os ensinamentos do nosso Mestre. Que assim seja. Muito obrigado.